Pai do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson, estou aqui ao lado do professor Heraldo e nós estamos aqui de volta para darmos continuidade ao comentário das lições bíblicas das editoras CPAD, classe de adultos. Nós estamos estudando durante esse trimestre a temática a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E dentro dessa temática, nós estamos aqui na lição de número 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós vamos estudar esse tema hoje. E dentro desse tema, nós temos o nosso textuário da lição, que está em Jó, capítulo 28, versículo 28 também, que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A nossa verdade prática, a síntese prática da lição diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então, a nossa verdade prática já dá o tom do que vamos estudar nesta lição. A nossa leitura bíblica em classe não poderia ser diferente, está em Jó, capítulo 28, e o versículo 1 ao versículo 28. Todo o capítulo é a base da nossa lição. E como sempre, ela está esboçada em 3 tópicos. O primeiro tópico diz: a sabedoria vista como um bem natural. O segundo tópico diz: a sabedoria vista como um bem comercial. E o terceiro tópico: a sabedoria vista como um bem espiritual. Então, esses são os 3 tópicos que nós iremos estudar e nós convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós vamos estudar agora, meus queridos, no tópico 1, a sabedoria vista como um bem natural. Mas eu queria fazer uma introdução a esse tópico 1, que é a interação com o professor, que talvez você não tenha na revista de aluno, mas há na revista de professor um quadro trazendo essa interação para trazer uma sintonia, ambientar o professor acerca do assunto que será estudado e, logicamente, isso serve também para ambientar o aluno naquilo que será tratado durante a lição. E a nossa interação, ela diz algo muito interessante e que cabe muito bem para a nossa temática de hoje. Ela diz: quem é sábio segundo as Escrituras? É uma pergunta que ele faz. Quem é sábio segundo as Escrituras? É o que fala diversos idiomas? É o que lê mais de 60 livros por ano? É o que conhece muito de filosofia? O que conhece de teologia? O que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? Quem é o sábio segundo as Escrituras? Já que nós estamos falando de sabedoria de Deus. Aqui não há nenhuma reprovação às atividades contidas nas indagações acima, ou seja, o comentarista não nos quer colocar contra a busca desse conhecimento. Mas ele quer dizer o seguinte: pelo contrário, como seria bom que cada vez os cristãos tivessem uma compreensão profunda segundo a cosmovisão cristã. Ele está dizendo o seguinte: como seria bom se nós conhecêssemos N coisas, mas conhecêssemos a partir do ponto de vista cristão, ou seja, enxergássemos todas essas questões pelos óculos das Escrituras Sagradas. E aí ele continua dizendo: mas o que queremos mostrar nesta lição é que a verdadeira sabedoria da qual falava a palavra de Deus, ou do qual fala a palavra de Deus, tem como fundamento o temor do Senhor. Então ele quer colocar como pedra principal, como base, como fundamento da verdadeira sabedoria, o temor de Deus. Então, se o temor de Deus, professor Heraldo, é a base, é o fundamento da verdadeira sabedoria, então essa sabedoria, ela é uma sabedoria muito mais prática do que propriamente teórica, como muitas vezes tinham os amigos de Jó, que falavam baseado na tradição, que falavam baseado na observação que eles tinham visto das coisas, que falavam baseado nos seus dogmas e crenças. Aqui Jó fala baseado naquilo que ele conheceu de Deus, no seu convívio com Deus. E isso é uma coisa interessante para nós. Por isso, professor Heraldo, que a nossa introdução, ela começa dizendo assim: o capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. Aí ele vai dizer mais acima: a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, ou ele vai fazer um contraste, entre a sabedoria meramente humana e a sabedoria revelada, que é de origem divina.
E assim ele diz: assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E aí nós estamos tratando do tópico 1, que vai falar como a sabedoria vista como bem natural. Nós temos duas questões aqui, professor Heraldo. É justamente a gente fazer essa distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, fazendo um comparativo entre elas, colocando lado a lado, não necessariamente descartando todo o saber humano, porque há muita coisa que nós conhecemos da vida que é fruto do estudo, da compreensão humana, né? Mas que a gente deve olhar para essa sabedoria divina e perceber que ela, por ter origem em Deus, então essa humana, ela precisa refletir essa divina, para que haja uma concordância entre as coisas. É como se fosse degrau de uma escada. A sabedoria humana está lá no primeiro degrau e a sabedoria divina está lá no último degrau, mais acima. Mas as duas não são necessariamente contrárias. Né? Por isso que muita coisa que os amigos de Jó falaram, eles falaram muita coisa acertadamente. A questão foi que eles aplicaram a Jó. É como se eles acertassem na teoria, mas tivessem errado na prática, porque eles aplicaram uma pessoa do qual não se enquadrava na concepção deles. Né? Muito bem. Saudações aos amados irmãos, a todos os que nos acompanham através do canal EBD Você. Aproveitar aí para pedir que você continue compartilhando esse conteúdo com seus amigos nas suas redes sociais, dê um like, né? Compartilhe aí. Então, nós chegamos aqui na lição 9 com essa temática extremamente instigante, né? Porque fala de Jó e a inescrutável, professor Janilson, sabedoria de Deus. A gente sabe que quando a gente fala de inescrutável, nós estamos falando de algo conceitualmente, né, de algo que, digamos assim, é impossível de ser investigado, né? E talvez até mais impossível de que a mente humana ela capture completamente, né? Completamente e tenha compreensão, né, a respeito dessa sabedoria, no caso que é a sabedoria de Deus, né? A menos que Deus resolva se revelar, né? Perfeito, aí é uma outra questão, né? Exatamente. Porque Paulo diz que ele é inacessível, né? E outro fator que é contrário a nós, seres humanos, é que a nossa mente, claro, é uma mente limitada, né? Vulnerável, e nesse sentido ela não pode abarcar, né, a grandeza, né? Com certeza. Porque senão Deus não seria Deus, né, professor Janilson? E eu acho interessante essa questão da interação que foi colocada aqui pelo professor Janilson, né? Porque existem vários questionamentos, né? E a interação aqui fala assim: aqui não há nenhuma reprovação, né? Sim. Achei interessante isso aqui, as atividades contidas nas indagações acima, né? Porque, eu lembrando de uma citação do professor e pastor Marcos Stuller, um dos grandes pedagogos, né, que a Assembleia de Deus tem. Perfeito. Conferencista, né? De grande renome, né? Conceituado, né? Ele diz uma frase em um dos livros dele, que eu achei até oportuna, porque ele diz assim, é mais ou menos assim que ele diz, né? O Espírito Santo ficaria extremamente agradecido se pudesse contar com mentes treinadas, né? Então, veja só, Deus não é contrário a que nós estudemos, né? A que busquemos conhecimento humano, né? Até porque nós vivemos aqui no campo humano, né? A nossa vida, nesse sentido, ela precisa ser desenvolvida também. Mas o que o professor Elias colocou é que Jó vai tratar aqui, a lição vai tratar, na verdade, de uma sabedoria que está muito além, né? Muito além da sabedoria humana. Aquilo que o professor Elias colocou, uma coisa não exclui necessariamente a outra, né? Só que a sabedoria humana, por mais dentro do campo humano, por mais, digamos, elevada que ela pareça ser, professor Elias, ela não vai conseguir, né, como eu falei, capturar, dimensionalizar e descrever com competência quem é Deus, né? Essa que é a grande realidade, né? E há coisas que de fato a Bíblia nos apresentam, como uma atitude de Deus. Às vezes ele realmente esconde, digamos assim, né? É uma estratégia de Deus, ele esconde, né, do homem e vai revelando aos poucos, né? Até mesmo para a sua igreja, as coisas não são reveladas de uma vez toda, né? As coisas não são. O próprio plano da salvação foi assim, se deu progressivamente. Progressivamente, você vai lendo as escrituras, você vai entendendo, você vai lendo as escrituras, vai compreendendo. Deus trabalha assim.
né? É natural que essas coisas aconteçam, mas o que chama atenção é que o livro de Jó vai tratar dessa sabedoria que perpassa pelo temor, né, do Senhor. Lembrar que o temor do Senhor não tem a ver com ter medo, né? Porque o ter medo, professor Nilson, ele leva a pessoa a fugir Sim. da presença dele, porque Exatamente. provavelmente Bem existe colocado. algum erro, né? Alguma culpa, algum pecado, né? O ter medo faz alguém fugir, como aconteceu com um casal lá no Jardim do Éden quando pecou, né? Eles tiveram Perfeito. medo, não temor, tiveram medo e fugiram, né? Quiseram escapar com a vida. O temor é diferente, né? O temor, ele nos leva a uma atitude, professor Janilson, de adoração, né? E aproximação. De aproximação, de comunhão, né? Essa que é a grande questão. E nessa comunhão a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, exatamente isso, né? E o tópico 1 vai falar sobre a sabedoria vista como um bem natural, né? Só lembrando que o ponto forte da lição é o tópico 3, onde nós vamos tratar da sabedoria como um bem espiritual, que foi o que Jó, na verdade, quis trazer em contraponto. Perfeito. Aquilo que foi apresentado durante todos os discursos trazidos pelos seus amigos, né? E é claro que dentro dessa questão aqui, a lição vai falar que essa sabedoria natural, ela não está errada. É lógico que ela tem um contexto onde ela deve ser usada e aplicada. Sim. Ela é produtiva dentro desse contexto, que é o contexto humano. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Deus dotou os seres humanos, crente ou não, salvo ou não, igreja ou não, professor Nilson, com entendimento, né? Com capacidade de se organizar, de planejar, né? De agir, de construir. Perfeito. Não é isso? Não é assim que acontece? Perfeito. As benesses que nós temos hoje é fruto do acúmulo do conhecimento dos homens que vem Correto, e buscando. não há nada mal nisso, pelo contrário, foi até uma ordem de Deus para que o homem se multiplicasse, né, se organizasse e explorasse, né, Perfeito. o planeta Terra, claro, de forma ordenada, né? Até essa questão ecológica é muito discutida, às vezes a Bíblia não fala, claro que sim, não vai tratar do termo físico, né? Sim, mas ele vai dar princípios e direções, né? Sem dúvida, existem vários textos apontando para isso, né? E aqui ele vai dizer claramente, professor Nilson, que é necessário um empenho na busca dessa sabedoria natural. Né? Perfeito. Primeiro ele vai tratar disso, e não existe nada de errado nisso, né? Porque quando ele fala aqui de empenho, ele está falando, claro, que é necessário ter um esforço dentro dessa busca da sabedoria enquanto natural. É necessário que haja essa busca, né? É interessante porque Jó, ele vai emprestar, quando ele faz esse discurso, né? A gente nota claramente, né? Que ele empresta a imagem, né, de um trabalho de mineração. Perfeito. Que era comum na sua época, né? Ele estava habituado a ver, embora a gente saiba que ele diretamente, a Bíblia não vai citar que ele era dono de mina, né? Salomão sim, né? Salomão sim. Mas Jó não chega mais, mas provavelmente essa atividade era comum na época, tanto é que ele empresta essa imagem da mineração, né? E ele faz um traçado, ele traça um paralelo muito interessante, né? Sim, com certeza, muito bom mesmo. Ele faz, de certa forma aqui, professor Nilson, o que me chama a atenção, né? Eu vou falar assim de forma implícita, porque diretamente Jó, ele não trata de diligência, mas quando ele fala sobre esse esforço, né? Sobre esse empenho, essa necessidade, né? De alguém que quer a sabedoria natural humana, né? Que ele se desenvolva, né? Até nas suas estratégias, tecnologicamente, ele precisa ter um esforço, exige um preço aqui, né? A ser cobrado. Então, quando ele fala disso, conceitualmente, de forma indireta, de forma implícita, ele está falando de diligência. E aí, eu vou citar aqui, o Stephen Scott. Sim. Quando dentro lá do seu livro ele faz uma questão interessante, ele faz uma menção interessante, ele diz assim: sempre que assumimos uma tarefa ou perseguimos um objetivo, podemos chegar, ele fala aqui, a resultados incríveis, ótimos, bons, razoáveis, ruins, terríveis e catastróficos. Quer dizer, ele está trazendo esse tipo de resultado em consequência do muito, do pouco, do mais ou menos esforço do homem em busca daquilo que naturalmente todo ser humano faz, né, professor Nilson? Sim. Então vai depender daquilo que eu faço, daquilo que eu busco, daquilo como eu me aplique dentro da área humana, do conhecimento humano, eu vou ter um tipo de resposta, de resposta, né? Perfeito. Chamado feedback, né? Perfeito. Professor Heraldo, a gente percebe, por exemplo, que essa comparação do Jó
da sabedoria, da busca da sabedoria, com o trabalho de Minas, que é a busca do metal precioso, daquilo que o homem deseja, ele dos versículo 1 ao versículo 11, ele vai mostrar que o homem tem que ele não é bruto, mas que ele tem uma inteligência, que ele consegue ir ao fundo, se articular, se organizar, e ir ao fundo usar da terra, a melhor tecnologia, exatamente, né, para buscar aquilo que ele tanto deseja. E é o correto, ele não está errado, é isso que ele está falando, né? E ele faz uma comparação que ele cita lá a águia, ele cita o leão, que apesar da águia ter uma visão muito mais apurada do que o ser humano, e o leão ser muito mais forte do que o ser humano, mas ele não tem essa percepção de conseguir aquilo que o homem, pela sua inteligência e capacidade que Deus lhe deu, pode alcançar. Contudo, o que Jó vai mostrar também é que mesmo o homem tendo essa capacidade e essa inteligência, ele não consegue alcançar essa sabedoria inescrutável de Deus se Deus não lhe revelar. Não lhe revelar. Perfeito. Então não há nenhum problema em ser diligente, porque quem trabalha na área de mineração, explorando, né, garimpando, buscando tesouros, ele precisa ser diligente, ele precisa ter planejamento, ele precisa usar a melhor tecnologia disponível com certeza no seu tempo para conseguir os melhores resultados. E isso é o próprio homem que desenvolve. Exatamente. Né? E Jó, além de concordar com isso, ele faz um elogio a isso. Sim, ele faz um elogio a isso. Agora, a capacidade humana. É que quando ele faz esse elogio, ele vai trazer, professor Nilson, aqui para o subtópico 2, né? Porque o subtópico 2 vai falar como quem explora o minério, assim, então ele bota no mesmo pé de igualdade, né? A necessidade de organização, de empenho, né? Sim. De esforço, né? Então ele vai dizer aqui, a lição vai dizer, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Eu até diria assim, na verdade deveria fazer, né? Deveria fazer. A gente sabe que nem sempre é assim. O ideal é que quando nós buscássemos conhecimento, sabedoria, ainda que do ponto de vista natural, professor Nilson, humano, houvesse esse esforço, essa diligência, assim como o minerador faz o esforço, né? Se organiza, planeja, cria, inventa, né? Usa a melhor estratégia, né, tecnologia possível da sua época para conseguir os melhores resultados, nós, seres humanos, deveríamos fazer isso também na busca pela sabedoria, ainda que natural. Só que, infelizmente, a gente sabe, professor Nilson, que a diligência, como diz o John Stott, né, o Steve Stott, né, como ele diz, a diligência, infelizmente, ela não faz parte da natureza humana, né? Ela não é comum à natureza humana. O natural é que nós queiramos as coisas fácil, né? Sem pagar preço, né? As coisas quase que imediatamente, né? Perfeito. Professor Heraldo, para a gente caminhar para o final do nosso tópico aqui, de onde vem a sabedoria, que é o subtópico 3, há um parágrafo aqui interessante, que é um parágrafo que diz assim: a sabedoria dos sábios e da academia está disponível para ser alcançada. Veja, que é justamente a diligência que o senhor falou. Sim, perfeitamente. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida por métodos acadêmicos. O que o comentarista está mostrando era que Jó, ele vai falar ele vai elogiar a sabedoria humana, o conhecimento humano, a habilidade humana, mas ele vai dizer que a sabedoria de Deus, ela é um pouco mais acima e que ela é recebida mediante a relação com Deus. Por isso a questão do temor do Senhor com o princípio da sabedoria. Ou seja, nessa relação com Deus que nós vamos aprendendo de Deus e vamos aprendendo a sabedoria dele, porque ele vai nos ensinando isso. E Jó vai mostrar que essa é a sua discussão com os seus amigos, que ele vai mostrar que o que ele está apresentando é fruto do relacionamento dele com Deus. Eu comecei a dizer assim, olha, eu aprendi no meu relacionamento com Deus. Eu não aprendi só sentado diante de um quadro ou diante de livro. Não, eu aprendi no convívio com Deus. Então, é esse convívio com Deus que Deus vai compartilhando a sua sabedoria, o seu saber. E isso é de forma natural, né, professor Heraldo? É óbvio que Deus compartilha com quem é próximo dele. Nós somos assim. Nós compartilhamos o que sabemos com quem é próximo de nós. E com Deus acontece a mesma coisa. Então, Jó está mostrando que o caminho para se alcançar a sabedoria divina não é necessariamente nessa busca desenfreada que o homem tem, mas principalmente no relacionamento. Então, ele busca o relacionamento com Deus, que se dá pelo temor, e nesse relacionamento com Deus, ele vai recebendo de Deus a instrução de Deus. Exatamente. A gente nota, como se Jó dissesse, professor Nilson,
né, que todo esse empenho, né, que o senhor colocou do versículo 1 a 11, né, do capítulo 28, mostra exatamente esse processo de atividade, né, na área de mineração. E como eu falei, Jó concorda, né, e até elogia, né, o trabalho, os resultados que são trazidos. E na verdade é como se Jó chegasse até esse ponto, o professor Renilson dissesse: olha, é interessante, né, vocês extraíram prata, ouro, né, vocês extraíram metal, ferro, safira, ônix, né, cristal, né, pérola, rubis, topázio, né, e se fosse até aqui no Brasil hoje está muito em moda, né, até o nióbio, né, de repente entraria no meio. Jó diz assim, né, quanto foi que vocês escolheram disso tudo, né? Toneladas e toneladas de pedras preciosas. Tá, ok. Transforma isso em dinheiro, né? Em valor, né, monetário. Alguém diria: olha, isso aqui deu tantos milhões e trilhões de dólares, digamos assim. Aí é como se Jó dissesse assim: pois é, isso tudo não compra a sabedoria de Deus, né? Perfeito. Por mais que deu todo esse resultado monetário, financeiro, material, humano, né? Até merecedor de aplausos. Porém, infelizmente, eu tenho uma má notícia, né? Esse valor absurdo, né, que vocês conseguiram alcançar, infelizmente não compra a verdadeira sabedoria, né? Por isso que a pergunta do subtópico 3, de onde vem? Ele continua perguntando: de onde vem? Não vem daqui, né? Ainda que alcance resultados fantásticos, né, extraordinários, incríveis, mas ainda assim não vai conseguir, Janilson, comprar e nem adquirir, né, a sabedoria de Deus, né? Perfeito. Então, esse tópico 1, nós tratamos exatamente isso, da sabedoria como um bem natural, que há coisas que eu alcanço estudando, conhecendo, buscando, sendo diligente, mas há um nível do qual, mesmo sendo diligente, eu não consigo alcançar. Esse outro nível que Jó apresenta é aquele que não é alcançado pelo esforço, mas é recebido pela convivência com Deus, pelo relacionamento com Deus. Ela é, digamos assim, eficaz dentro do campo humano. Perfeito. Dentro do campo humano. Jó não joga isso fora. Ele diz que há um valor. Há um valor dentro do contexto, né? Dentro do contexto. Perfeito. Então aqui nós ficamos com o tópico 1. Tópico 2 da lição: a sabedoria vista como um bem comercial. Nós estudamos no tópico 1 a sabedoria vista como um bem natural, aquilo que é buscado, adquirido e que pode ser transmitido de pai para filho ou pelo acúmulo do conhecimento. Contudo, Jó apresenta, em contrapartida a isso, a sabedoria divina que é recebida. Aqui ele vai seguir a mesma ideia, mas falando da sabedoria que muitas vezes é vista, como o professor Heraldo, como um bem comercial, ou seja, como algo que você pudesse adquirir pelo seu recurso financeiro. A humana, isso se dá, porque às vezes você, com recurso financeiro, você pode estudar, você pode buscar, você pode comprar livro, você pode, tudo isso. Sim. Né? Mas aquela que é a divina, essa não é alcançada, mesmo que eu tenha muito recurso natural. E às vezes, Jó está mostrando, justamente o que o senhor finalizou o tópico 1, mostrando que por mais que os amigos de Jó, ou por mais que no contexto de Jó, as pessoas conseguissem bens preciosos e fortunas pela sua habilidade escavando a terra, extraindo minérios e pedras preciosas, contudo isso não lhe serviria para alcançar essa sabedoria que Jó está apresentando, que é a inescrutável sabedoria de Deus. Então ela de forma alguma não está vendo, né? Ela não está vendo, né? E eu acho que Deus faz isso de propósito. Ele não vende essa, mas ele dá para quem? Para aqueles que ele tem temor e que se apartam do mal. Então essa é a tônica do nosso tópico 2 aqui. O fundamental aí, exatamente o que você colocou, né? Aquele que tem temor, né? Sim. Não é o que busca só. Não é o que infelizmente buscam, né? Buscam, mas sem temor. Então Deus esconde, né? Parece que Jó está mostrando aqui, professor Heraldo, que a nossa diligência nesse ponto é pelo temor de Deus. Pelo temor e pela vida espiritual. Pela vida espiritual, né? Exatamente. O viés é esse, né? Exatamente. O nosso comentarista aqui, ele faz uma relação aqui, mostrando que, por exemplo, Provérbios, ele trata muito dessa sabedoria buscada, adquirida, né? E Jó aqui vai tratar muito dessa sabedoria que nós já falamos, recebida de Deus. E como já dissemos, que Deus propositadamente não oferece aos homens pelo seu muito esforço.
mas pela sua relação e pela sua comunhão com o homem. Até porque essa primeira, isso não, como a gente colocou, né, não deixa de ser a fonte também Deus, né? Sim, sim. A mesma a humana, né? Sim, perfeito. Porque a gente deve lembrar da chamada graça comum de Deus, né? Então, independentemente se você se considera um servo de Deus, né, um salvo, né, ou um membro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, né, professor Nilson? Essa questão Deus deu a todo ser humano, né? A capacidade, né? Humana, né? De, como nós já falamos, de se organizar, de planejar, né? Essas coisas todas, né? Mas, por outro lado, ele esconde, né? E reserva apenas aqueles que têm temor, né? E o buscam, né? De forma sincera, né? E para algum proveito, né? Para algum proveito, perfeito. Proveito, né? Também, né? Perfeito. E Jó, professor, ele parece mostrar justamente isso, que ele, a partir do versículo 12 até o versículo 19, que ele vai fazer esse contraste, mostrando que os homens descobriram o caminho do enriquecimento, que é essa habilidade de buscar as coisas preciosas que a terra oferece para o seu enriquecimento e para seu proveito, né? Contudo, e isso demonstra uma sabedoria. Porque a ideia naquela época, professor, é de que alguém que conseguia prosperar era porque era alguém sábio. Era visto como sábio pelos outros e se considerava sábio. Só que Jó vai mostrar que a sabedoria divina, mesmo que alguém tenha conseguido todas essas coisas e tenha sucesso na sucesso, vida pessoal, exatamente, profissional, em todos financeira, né? Empresarial, isso não quer dizer que alcançou a sabedoria de Deus. Exatamente, o que Jó está mostrando é que você alcançou apenas esse nível de sabedoria, mas esse que está em outro patamar, esse não é alcançado assim, a não ser pelo relacionamento com Deus. Eu até fiz a citação um dia desse do John Rockefeller, né? É evidente que a citação dele não está dentro da questão espiritual, mas ele fala disso de certa forma, né? Sim, ele sim. fala que o homem mais pobre que ele conhece é aquele que só tem dinheiro, né? Então, às vezes, pensa que o fato de ter conseguido, né, alcançar certo nível, né, nesse sentido, é porque, inclusive, tem a aprovação do caráter, né, da parte de Deus, e não tem, né? É outro erro também. Perfeito, né? professor. Então, professor, a gente tem aí esse tópico falando sobre a sabedoria como vista como um bem, como um bem comercial, né? Ela fala de preço da sabedoria no subtópico 1. Sim. No 2 fala sobre o valor da sabedoria, são coisas diferentes, né? Com certeza. E lá no final, no 3, ela vai falar que sabedoria, ela de fato não é um bem comercial, não pode ser adquirido através dessas vias, como o professor Anderson já colocou, né? E é claro que aqui o pastor José Gonçalves, dentro do próprio comentário, professor Anderson, ele faz 3 citações interessantes. A primeira, ele diz que Jó, que para Jó, né, a sabedoria de Deus está em outro patamar. Ele está Perfeito. corretíssimo Com certeza. com essa afirmação, né? Uma outra afirmação que ele diz, que ele coloca aqui, é que Jó, no caso para Jó, né, a sabedoria ela tinha valor, mas não tinha preço. Ele também está coberto de razão quanto a essa afirmativa, né? Mas no finalzinho, professor Nilson, ele tem uma outra afirmativa interessante, que ele vai dizer aqui: como bem destacam estudiosos, sim, a sabedoria em Jó é incomparável. Isso de fato né? Não se pode comprar, nós já falamos disso, o professor Nilson já tocou nisso, né? Ou trocar com todos os outros tesouros, aquilo que nós falamos, né? O homem pode ter conseguido na área financeira, monetária, né, material, tudo que conseguir, mas ele não pode comprar a sabedoria de Deus. Então diz assim: é patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Aqui nós estamos falando dessa sabedoria que nós vamos tratar no tópico 3, né? Perfeito. Dessa sabedoria que é revelada. Então essa sabedoria, ela de fato ela não pode ser transmitida. Eu achei isso muito pode interessante. Revelar a mim, sim, ainda que eu repasse, ela já não tem mais o mesmo efeito, porque ela não está vindo da fonte, né? Exatamente. Ela está sendo terceirizada, e a sabedoria de Deus ela não é terceirizada.
Ela precisa vir direto da fonte para mim. Perfeito, professora. Só fazendo um adendo e complementando sua fala, isso é significativo para nós, porque enquanto que a sabedoria no nível humano que nós estamos falando, eu posso transmitir aos meus filhos, eu posso ensiná-los. Sim. Mas essa divina é como o senhor falou, se ele quiser, ele também precisa buscar o temor de Deus. Ele. Perfeito, porque ainda que eu ensine, professor Nilson, para o meu filho, que é uma obrigação minha, sim. que eu ensine a verdade, que eu ensine o evangelho, que eu ensine a palavra, é uma obrigação minha, correto? Não significa necessariamente que os meus filhos vão se tornar automaticamente sábios. Sim, perfeito. Porque o fato deles terem recebido conhecimento, às vezes esse conhecimento ele pode ficar apenas como cognitivo, apenas na mente, né? Ora, apenas a nível do intelecto. Ele fica na mente, no intelecto, não desce para o coração para confrontar, para produzir mudanças aqui, ó, né? Emocionais, sentimentais e em terceiro momento mudança de atitude de vida. Então, na verdade, a sabedoria ela não se concretiza, né? Verdade. Correto? Então, tudo isso precisa ser colocado. E é interessante porque aí o subtópico 12 ele vai falar sobre o valor da sabedoria, né? Porque assim, quando a gente fala de preço, a gente está envolvendo aqui quantidade de dinheiro para que eu adquira, digamos, um ativo financeiro, né? Perfeito, eu vou comprar. Agora, é diferente que quando eu falo de valor, professor Nilson, nós estamos falando de um quê a mais, né? De algo a mais, né? Porque o valor ele não perpassa necessariamente pelo preço, né? Quando a gente fala de valor, e é claro, não tem como porque a palavra é a mesma, né? Nós estamos falando de valorização de algo, né? O quanto eu dou importância, exatamente, o quanto aquilo é significativo para mim, né? Porque a gente sabe que infelizmente há muitas pessoas, inclusive, né, claro, na igreja, que estão na igreja por estar, e que, por exemplo, a palavra de Deus no seu dia a dia não tem, assim, o mesmo peso. É incrível isso, professor Nilson. Às vezes as pessoas preferem e usam o seu tempo em demasiado, eu estou falando em demasiado, excesso, né? Para buscar conhecimento na área secular, formações, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é isso? É crente, mas a Bíblia fica lá, como se fosse algo, né, de quinta categoria. Esse é um problema, perfeito, né? Bem porque colocado. a palavra de Deus, ela passa a não ter essa prioridade, né? Então, quanto é que eu valorizo essa sabedoria que está disponível através da Bíblia para mim como crente, né? O quanto eu coloco ela num primeiro lugar, né, professor? Isso aí tem que ser bem colocado também, né? Perfeito. Professor Heraldo, e o subtópico 3, que vai falar que da sabedoria não é um bem comercial, ele vai ser taxativo aqui, né? E no último parágrafo ele vai dizer assim: a sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Por quê? Porque no subtópico 1 ele já havia dito que isso é um patrimônio exclusivo de Deus. Então, se eu quero essa sabedoria, eu tenho que ir a Deus, porque só Ele pode conceder. A sabedoria em nível humano, eu corro atrás, eu me dedico, como o senhor falou, mas a sua colocação ela é importante porque ela mostra o que eu valorizo, né? Porque eu não posso, por exemplo, correr atrás dessa sabedoria humana que nos serve, a gente não ignora isso, mas esquecer aquela que é mais excelente para a minha vida e para a eternidade como crente. Eu achei interessante, professor Heraldo, uma palavra de Paulo a Timóteo, porque ele era um jovem pastor e como jovem pastor, com certeza ele estava sujeito às seduções das filosofias da sua época, né? E Paulo dá uma palavra a Timóteo que é muito significativa dentro desse ponto que o senhor falou. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que Paulo diz assim a Timóteo, ou melhor dizendo, capítulo 3, versículo 15, que Paulo diz assim a Timóteo: que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja bem o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: a nossa salvação não depende desse conhecimento que a gente adquire nos livros, mas depende do conhecimento que a gente busca nas sagradas escrituras. E ele diz, e observe que ele disse para Timóteo, ele diz assim: ele não disse que esse conhecimento das escrituras, essa sabedoria das escrituras, o que está nas escrituras, vai tornar Timóteo um intelectual.
Mas ele diz assim, um sábio para a vida eterna. Isso que é muito significativo. Designa a finalidade. A finalidade, exatamente. É interessante que o pastor, você me fez lembrar, professor, disso aí, esse versículo, um dia eu ouvindo o pastor Antônio Gilberto, né? Sim. Quando o Gilberto era um mestre, né? Abria a boca, a gente ficava fascinado com ele ensinando, né? Sim. E ele diz que quando Paulo usa aí meninice ou infância, né? Nesse versículo, ele usa um termo grego brefos, né? E ele diz que esse termo significa provavelmente uma criança com menos de 2 anos de idade. É interessante essa colocação dele, porque na verdade ele estava querendo dizer que Timóteo, a família de Timóteo, ela era tão diligente nesse sentido, ela tinha essa preocupação, né, com Timóteo, que o pastor Antônio Gilberto chega até mais ou menos a dizer, professor Nilson, na época, né, que é como se ele dissesse assim, o ensino das Sagradas Escrituras foi tão cedo na vida de Timóteo, olha que importância, né, que é muito provável que Timóteo, ele disse, né, antes de falar papai e mamãe, ele já balbuciava alguma coisa em relação às coisas de Deus. Né? É muito interessante isso, né? Muito Perfeito. Interessante. Perfeito. Então veja só, professor, a gente está aí no subtópico de número 2, 2, né? Que fala sobre o valor. Exatamente. O subtópico 3, perdão. O subtópico a sabedoria não não é bem comercial, né? A gente deve lembrar que esse capítulo 28 de Jó, ele está encerrando, né? Digamos assim, um período de discussão, de debate, né? Com seus amigos, sim, com certeza. De toda a exposição de pensamento que os amigos de Jó tinham. Lembrar que, na verdade, quando a gente lê a Bíblia, o livro de Jó, a gente percebe que de bate-pronto ou de início, né, os amigos de Jó foram para confortá-lo, né? Mas chegaram lá e resolveram, ao invés de confortá-lo, confrontá-lo. Confrontá-lo, né? E aí eles fizeram toda a exposição de pensamentos que eles tinham, né? Encerrado essa parte, digamos, do discurso humano, né? E a gente nota no livro que não se chegou a lugar nenhum, eles não conseguiram dar resposta satisfatória, né? E é por isso que esse capítulo 28 ele é importante, porque ele vai justamente iniciar esse período de interrupção, onde a sabedoria meramente humana ela não conseguiu dar resposta, né? Ela não conseguiu alcançar a compreensão e nem o esclarecimento daquilo que estava acontecendo com Jó, né? A sabedoria humana ela se esgota. É claro que Deus continua em silêncio, Deus não responde, né? É interessante isso, né? E é interessante como a fé de Jó ela permanece, porque ainda que Deus não responda, Jó tem consciência do que ele é, e ainda que ele procure Deus não encontre, ele diz não, mas eu continuo esperando nele aqui nessa vida, se não for aqui, na outra vida com certeza, né? As coisas vão estar do jeito que Deus sempre planejou. Eu sei que as coisas vão ser assim. Agora é interessante porque o Francis Anderson, ao se referir rapidamente aqui ao versículo 13, professor Janilson, sim, 13 do capítulo 28, né? Porque a gente está falando aqui da sabedoria não é um bem comercial, né? É só desmistificar um pouco aqui, porque quando a gente lê aqui o versículo de número 13, né? Ele diz assim: o homem não lhe conhece o valor. Sim. Né? E aí há uma segunda parte que diz assim: não se acha na terra dos viventes. Né? O Philip Yancey, o Francis Anderson, ele é membro pesquisador do Instituto Australiano de Arqueologia, além de teólogo, professor Nilson, ele diz que, na verdade, no original não existe essa segunda parte do versículo. Né? Sim. Por que razão? Porque o versículo diz assim, não se acha na terra dos viventes. Nós já falamos que sim, a sabedoria existe na terra dos viventes, dentro do nível, né? Sim, humano, né? Ela existe. O que Jó está dizendo é que a sabedoria de Deus, ela também se manifesta no mundo humano. Não é que ela não se manifesta no mundo humano, ela se manifesta. O que ele está colocando aqui em evidência, ressaltando, é que a fonte, ela não é humana. Sim. Né? A origem não é humana, mas não significa que a sabedoria de Deus, ela não se manifeste
né? E não traga, digamos assim, benefícios para o ser humano enquanto nós estivermos aqui. É claro que sim. O que ele está diferenciando é que a fonte é outra, não é humana. A fonte ela está em outro lugar, né? Tá certo. Então a fonte não está no mundo dos homens, mas está no mundo divino. No mundo divino. Quando ele fala que não se acha na terra do vivente, não é que não se acha a sabedoria de Deus aqui. É que a fonte não está aqui. Perfeito. A fonte está no outro lugar. Perfeito, professor Heraldo. Então aqui nós encerramos o tópico 2. Tópico 3 da lição. A sabedoria vista como um bem espiritual. Agora, professor, nós chegamos no ponto principal da nossa lição. E parece ser o ponto em que Jó gostaria que os seus amigos entendessem quando ele apresenta a sabedoria divina, fazendo um contraste, um comparativo com a sabedoria humana, né? Ainda que, como já falamos, ainda que Jó não descarte plenamente, não julgue que aquilo não seja necessário, porque ele mostra que foi por causa da sabedoria divina que os homens conseguiram ou conseguem o que conseguem, né? A gente olha para o nosso mundo de hoje e fica admirado do que o homem é capaz de construir. E é óbvio que isso não deve ser jogado fora, né? É como se ele dissesse, professor Nilson, assim, ilustrativamente, né? Nos dias de hoje, né? Como se fosse um carro 1.0 querendo subir uma ladeira extremamente íngreme, né? Exatamente. Ele vai chegar uma hora que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar, né? Tem que ser um carro mais potente. Mais potente, o traçado, né? Tá certo. É isso mesmo, professor Heraldo. Então, um ponto que é significativo nesse tópico 3, falando da sabedoria como um dom espiritual, se ela é um bem, ou melhor dizendo, um bem espiritual, ela só pode ser conseguida através de uma vida espiritual. Então, sem a vida espiritual, não há esse bem, porque esse bem é um bem espiritual. Outra coisa que Jó coloca nesse tópico 3 aqui, que o nosso comentarista trabalha, que está dentro desse tópico 3, é mostrando duas coisas. Primeiro, que a sabedoria está em Deus, que aí o professor já falou aqui no final do tópico 2, falando da fonte, né? Que Deus é a fonte dessa sabedoria. E nesse sentido, professor Heraldo, eu me lembro de Isaías 55, versículo 8 e 9, quando Deus diz a Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos estão mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está dizendo é o seguinte: que vocês estão aqui, eu estou aqui. Se eu não trouxer daqui para cá, vocês daqui para cá não conseguem alcançar. Não conseguem. Por mais que a mente mais extraordinária que o mundo já viu, humanamente falando, existem classificações aí de que, né, nenhum deles poderia alcançar. Poderia alcançar, porque existe aqui um hiato, né? Sim. Existe um hiato aqui, uma lacuna, e ela só pode ser, digamos assim, preenchida se Deus vier, como o professor Nilson colocou aí, né? E revelar. O ser humano chega até aqui, e se Deus não vier até aqui revelar, nada acontece, né? E não há como alcançar, né? Então, é nesse sentido que já diz que não há como alcançar. Não há como alcançar, exatamente, porque essa sabedoria de cunho, de caráter intrinsecamente espiritual, ela só pode ser alcançada se Deus de fato revelá-la, né? Se Deus não revelar, nada pode acontecer. E é por isso que as duas indagações, tanto a do versículo 12, né? Sim. Quanto a do 20, né? No 12 a pergunta: mas onde se achará a sabedoria, né? E onde está o lugar da inteligência? Isso no 12. Depois de várias explicações, posições, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, chega-se no 20. Chega-se no 20. E faz a mesma pergunta, Ele né? está no mesmo patamar. Não mudou nada, né? Patinou e não saiu do lugar, né? Então veja, ele vai perguntar de novo no 20: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Interessante, professor Nilson, que quando a gente olha o versículo 22, Sim. no 22 está dito assim: a perdição e a morte. Ele está personificando aqui, né? Claro que é uma prosopopeia, uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem. Ele está dizendo assim: a perdição, como se fossem pessoas, né? E a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos. É um pleonasmo, é claro que dentro da poesia isso é permitido, né? Sim. Com os nossos ouvidos, a sua fama. Interessante. Ele faz a pergunta e tanto a perdição quanto a morte diz: olha, eu ouvi falar essa sabedoria, mas eu não a conheço. O que ocorre, na verdade, professor Nilson, com muitas pessoas hoje, né? Não crentes, né?
Aí, se você perguntar a respeito dessa sabedoria que é a de Deus, as pessoas são estranhas, alheias a ela, né? Eu ouvi falar, eu já, né, tive notícias, mas não conheço pessoalmente, né? Perfeito. E há muitas pessoas, infelizmente, na igreja, inclusive nós não corremos esse risco de estarmos na igreja vivendo uma vida onde nós não fomos apresentados pessoalmente para essa sabedoria. Essa é a grande questão. Então veja que a resposta está onde? No versículo 23. Veio as duas indagações do 12, a indagação do 20, a resposta está onde? No versículo 23. E o versículo 23 vai dizer: Deus entende o seu caminho, não é isso? Perfeito. E Ele sabe o seu lugar. Então, essa sabedoria de cunho, de caráter espiritual, quem tem posse dela? Está nas mãos de quem? Quem a detém? Deus. E só Ele pode revelar, professor Nilson. Só Ele pode revelar. Perfeito, né? professor. Mas não basta só ser revelado, né, professor Nilson? Com certeza. Aí nós vamos entrar no ponto da prática da questão, né? Porque se ela ficar no nível só da revelação, pode ser que ela fique no nível apenas do intelecto. Eu apenas sei, porque a mim foi revelado. Mas aí ela se manifesta na vida, porque esse é o ponto da sabedoria que Deus ensina ao ser humano, da sabedoria divina, que ela se revela na prática. Ou seja, às vezes as pessoas têm muito conhecimento, professor, mas elas não são sábias. Por Até quê? bíblico, né? Até bíblico, né? Porque a sabedoria, ela é justamente mostrar o que eu faço com o conhecimento que eu tenho, como eu aplico isso no dia a dia, como ele se manifesta na minha prática de vida. É isso que é a sabedoria. Até que ela se manifeste como prática, ela é apenas um conhecimento intelectual. Conhecimento, ó, o 28 aqui do texto vai dizer: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se, veja que o apartar-se é uma atitude. Uma atitude, perfeito. É uma atitude. Do mal é a inteligência. Veja que é interessante, professor Nilson, porque ontem nós conversávamos, inclusive, né? Sim. Você lembrava que na prática, Jó, em certa medida, já vivia isso, né? Ele já vivia isso. Ele tinha temor, por isso que ele era. E o próprio Deus foi quem disse isso, né? E deu testemunho dizendo que na terra não havia ninguém igual a ele, né? Sim. O próprio Deus falou isso. Agora, só rapidamente aqui, professor Nilson, dentro desse tópico ainda, sim, para a gente estar finalizando, mas ainda tem algumas coisas aqui interessantes. Eu estava lembrando de uma citação do Jonathan Lehman. Jonathan Lehman, ele escreveu, entre outros livros, a Igreja Centrada na Palavra, né? E lá nesse livro ele faz uma consideração importante, professor Nilson. Ele diz assim: a revelação de Deus produz duas situações. Primeiro, ela informa. Segundo, ela confronta. Então veja do que nós estamos tratando. No subtópico 1, nós estamos falando de uma sabedoria espiritual revelada. Então ela primeiro ela informa, não é isso? Segundo, nós estamos falando de uma verdade prática, né? Segundo, ela confronta. Ou seja, ela tem que provocar mudança, não é isso? Perfeito. E ele diz assim: ela inicia com um indicativo, um verbo no indicativo, porque ela informa. Sim, sim. E termina com um imperativo, com um conselho, uma ordem, uma orientação. Ou seja, quando a palavra de Deus, a sabedoria de Deus nos é trazida, ela não apenas traz a informação, ela tem que provocar em mim, professor Janilson, uma atitude, uma mudança. Se não houver essa contra-resposta, digamos assim, né? Eu não estou vivendo sabiamente. Eu não estou vivendo sabiamente, né? Eu sempre tenho lembrado, professor Nilson, inclusive a Lois Lebar, né? Uma das grandes educadoras cristãs, ela chega a dizer que eu estou transferindo isso nas minhas palavras, mas é mais ou menos isso que ela diz, né? Que Jesus nunca disse para os seus discípulos assim: olha, guardem na memória isso, né? Ou memorizem, anotem, decorem. Olha, daqui, é claro que eu estou colocando nas minhas palavras, né? Sei lá, daqui a um mês, uma semana, 6 meses, vocês vão passar por uma prova do Enem, né? Ou uma prova qualquer. Quem tirar nota 7 ou 8, né? Eu vou lá colocar embaixo assim: sábio, aprovado, salvo, maduro. Não, Jesus nunca fez isso, né? Muito pelo contrário. Quando a gente lê Mateus 11, 29, o que Jesus disse? Aprendei de mim. Quando ele fala aprender de mim, ele não está falando de um conhecimento teórico e apenas cognitivo, né, professor Nilson? Perfeito. Quando ele diz assim, aprender de mim,
indiretamente, Jesus está dizendo: olhem para mim, né? Observem o que eu faço, vejam quem eu sou, vejam como eu vivo. Perfeito, prática da vida. Isso eu quero que vocês vivam igual, né? E foi a mesma palavra de Paulo, né? Ser de meus imitadores. Ser de meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. E o pastor José Gonçalves aqui, professor Edilson, ainda dentro desse subtópico, que a gente está finalizando, não sei se o senhor quer dar pode, na parte final dele. Não, pode ir. Aqui na parte final ele vai dizer assim: ao contrário de seus amigos, está falando de Jó, né? Ele vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, essa é a questão, né? Tradicional, transmitida pela tradição. Ele continua, o pastor José Gonçalves, né? A sua sabedoria era uma verdade revelada, nós estamos tratando aqui, né? Perfeito. Por isso convertia-se, veja o convertia-se, né? Em ação prática. E o que? Relacionamento duradouro com quem? Com Deus. Agora veja, o Warren ele faz uma consideração também que eu considero oportuna, professor Nilson, eu gostaria de compartilhar. Ele diz assim: é perigoso o crente tentar explicar os caminhos de Deus a outros crentes se eles não entendem a palavra nem os caminhos do Senhor. Por que estamos falando isso? Porque foi isso que aconteceu com os amigos de Jó. Sim. Né? Sim. Qual o argumento que eles trouxeram? Primeiro, eles disseram: Deus abençoa o justo e aflige o ímpio, o perverso. 2, o Senhor afligiu o Jó. Logo, Jó provavelmente é um perverso. Essa era a linha de raciocínio, né? Mas como o Warren diz, humanamente um raciocínio lógico, mas não era um raciocínio espiritual. Perfeito. Né? Por quê? Porque eles quiseram enclausurar Deus, né? Dentro das suas próprias caixas teológicas, né? Esse é um perigo também. Então veja que quando nós tratamos dessa lição aqui, Jó, professor Janilson, ele faz um movimento em direção a Deus. Ele diz: olha, basta, até aqui vocês já explicaram tudo, né? Já disseram o que disseram, né? E nada do que vocês disseram, né, se configura aquilo que eu estou vivendo. Então, né, interrompe aqui, correto? Vocês estão dando uma explicação, como o professor Edilson colocou, meio verdadeira, mas eu não quero a meio verdadeira, eu quero a verdade toda, né? Perfeito. E aí então ele busca a verdadeira sabedoria que é revelada de Deus para o homem e que nos faz, né, viver de forma diferente. Que se nós não vivermos de forma diferente a partir dessa revelação da sabedoria de Deus, então qual é o sentido de conhecer, né? Nós estamos prestando um grande desserviço, na verdade, né, à obra de Deus, né? Perfeito, professor Heraldo. E eu queria aqui fazer um reforço na sua fala, que eu achei bem significativa e que talvez sirva para muitos dos irmãos que estão nos ouvindo, que é quando o senhor falou dos amigos de Jó, de colocar Deus dentro da sua caixa teológica. Todos nós, eu gosto de estudar teologia, mas eu preciso reconhecer que os sistemas teológicos, e todos nós estudamos teologia dentro de um sistema, né? São humanos, né? Exatamente. Mas eles não podem comportar toda a magnitude de Deus. Isso significa que, por melhor que seja o meu sistema, ele não tem resposta para tudo. Não tem resposta para tudo. E ele não é perfeito. Então, não há porquê, muitas vezes, às vezes a gente observa na internet aquele degladiar por causa de um sistema teológico. Eu acho uma coisa que não há porquê. Primeiro, porque todos nós temos que ter consciência que os nossos sistemas, por melhor que seja, eles não são perfeitos. Pois então não há por que eu ficar me degladiando. Porque essas discussões envolvem nome de homem, né? Exatamente. Você é fulano. Olha, para mim pouco interessa. Eu acho que a Bíblia tem que ser acima de tudo, né? Eu acho que quando a gente passa a avaliar a vida, né, a partir da Bíblia, da palavra, a vivência da pessoa é mais importante. Exatamente, né? Porque a minha vida com Deus, ela vai confirmar, não que o Evangelho seja mera teoria, não é, né, professor? Existe claro um padrão referencial que é a palavra, né? É claro que as minhas experiências não podem estar acima da revelação, mas se ela se coadunar com a palavra, então a minha experiência de vida, ela está sendo, né, digamos assim, alicerçada, né, e confirmada pelo que a Bíblia diz, né? Perfeito. Então eu tenho consciência de que as coisas foram assim, Deus está me abençoando desse jeito, me direcionando desse jeito,
e até agora não foi diferente, né? E o nosso comentarista, no seu livro de apoio, professor Heraldo, ele termina dizendo que no contexto de Jó, no contexto do Antigo Testamento, a sabedoria ela é mais de caráter prático do que propriamente de caráter teórico. Então ele deixa isso muito bem claro. Então, uma coisa compreendida, mas que não desça o coração e não reflita na vida, sim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, perfeito. Perfeito. Professor, a nossa conclusão diz assim: vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios, no sentido de buscar a sabedoria divina, né? A sabedoria não é alcançada, no caso a sabedoria divina. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem preço, ele diz aqui, ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Então ela não pode ser um produto comercial, né? Porque ela não tem preço, ela é valorada, né? Mas contudo ela não se pode dizer que o valor dela é X, né? Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. É aquilo que nós falamos, né? Se o meu filho quiser compreender o que Deus tem me feito compreender, ele precisa buscar o temor de Deus, né? E aí ele continua dizendo assim: ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor, como o Senhor colocou, e quem teme a Deus é o sábio. Por quê? Parece uma redundância, né? Parece uma redundância, né, professor Heraldo? Por quê? Porque esse temor vai levar a uma prática de vida e uma comunhão com Deus, que vai demonstrar que fulano é sábio. Perfeito. Perfeitamente, né, professor Heraldo? Então, queridos, aqui nós encerramos o nosso comentário dessa lição, tentando mostrar aqui aos irmãos e comentando sobre a sabedoria inescrutável de Deus, que por mais que eu me empenhe e me esforço, eu não tenho como alcançar, a não ser que Deus nos entregue, nos revele, né, aquilo que Tiago diz na sua carta, né, que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Veja, professor Heraldo, que eu acho muito interessante o que Tiago diz, porque Tiago não diz assim, Deus dá a um grupo seleto, mas a todos quantos buscam nele, né? Para esses ele concede a sua sabedoria. Acho que o preço é esse, né? Acho que o preço é esse, exatamente. O preço é esse, né? Buscar esse temor e essa comunhão com Deus, e o resultado é receber de Deus a verdade revelada, a sabedoria que dele procede. Se você gostou desse comentário, nós convidamos você a se inscrever no canal, a dar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que outros sejam abençoados. É isso mesmo, compartilhe aí com seus amigos, dê o seu like e faça esse vídeo rodar aí pelo grupo de amigos, de sua família. Ajude aí nesse trabalho aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.